Olá, bom dia para você. Bendito seja o nome de Deus, porque estamos juntos. Eu preciso te dizer algo hoje, antes da oração, para você entender a seriedade do que está acontecendo. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que daqui em diante, nesses 8 vídeos que ainda faltam, contando com esse de hoje, nós seremos extremamente magoados, incomodados para não assistir. Por quê? Porque estes vídeos vão explicar o que vai acontecer agora com a Igreja de Deus neste momento, com a política do mundo, com a igreja apóstata, com as hostes do inimigo. Qual vai ser o nosso ponto e nossa parte nesses momentos finais? O que Deus vai fazer? O que Satanás vai fazer? Em nome de Jesus, passe isso avante para todas as pessoas. Que isso fique como registro diante do céu. Que lutamos para que você, eu, para que toda a humanidade pudesse entender essas verdades. Eu vou orar com você. Bendito seja o nome do Senhor, por ter nos dado estas verdades. Bendito seja o teu nome, ó Pai eterno, por ter deixado isso escrito. Ajuda-nos a passar isso avante. Ajuda-nos, Senhor, a manter esta verdade na mente, no coração e à disposição do povo. Ajude essa pessoa que está ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O seu programa, A Tocha, está começando. O romanismo hoje, a Igreja Católica, é olhado pelos protestantes com muito mais favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de a conseguir, há crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões da nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Mas houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Ensinavam aos filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes estão os sentimentos hoje expressos. Os defensores do papado afirmaram que a igreja foi caluniada e o mundo protestante inclina-se a aceitar essa declaração. Muitos insistem que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo resultado da barbárie dos tempos e alegam que a influência das civilizações modernas lhes mudou os sentimentos. E eu preciso perguntar para você, você acredita nisso? É isso que lhe passa na cabeça? É assim que você pensa? Você tem percebido que hoje em dia existe uma amizade entre o certo e o errado? Você tem que pensar sobre isso. O nosso assunto hoje é para desmascarar, é para fazer você pensar sobre esses detalhes. O título do livro é Ameaça à Consciência, desse capítulo 38. Isso tem me feito pensar de forma muito séria. Ameaça o quê? A consciência. Esqueceram estas pessoas as pretensões de infabilidade sustentada há 800 anos por esse altivo poder? Longe de ser abandonada, firmou-se essa pretensão no século XIX, de modo que mais positivo do que nunca antes.
Visto como Roma afirma que a igreja nunca errou, nem segundo as escrituras errará jamais, né? Você sabe que isso está escrito na história eclesiástica de Moshe. Como poderá ela renunciar aos princípios de que lhe nortearam a conduta nas eras passadas? A igreja papal nunca abandonará sua pretensão à infalibilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar direito e não repetiria os mesmos atos se lhe dessem oportunidade? Renovam-se as restrições ora impostas pelos governantes seculares, reintegre-se Roma ao poderio anterior e de pronto ressurgirá a tirania e a perseguição. Bem conhecido escritor refere-se nos seguintes termos à atitude da hierarquia papal no que respeita à liberdade de consciência e aos perigos que ameaçam especialmente os Estados Unidos pelo êxito de sua política. O que eu falei? Especialmente os Estados Unidos. O que é isso? Você se lembra que há estudos passados nós comentamos quem é os Estados Unidos dentro da profecia? A segunda besta. Você precisa pensar sobre isso. Eu vou ler um pedacinho do que um grande historiador, um grande pensador falou. Observe isso aqui. Essa é a fala dele. Há muitos que se dispõem a atribuir ao fanatismo ou à infantilidade todo o receio quanto ao catolicismo romano nos Estados Unidos. Tais pessoas nada veem no caráter e atitude do romanismo que lhe seja hostil às nossas instituições livres, ou nada encontram de mau sinal no incremento que vai tomando. Comparemos, pois, em primeiro lugar, alguns dos princípios fundamentais de nosso governo com os da Igreja Católica. A Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse: as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erros dos mais perniciosos. Uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. O mesmo Papa, na encíclica de 8 de dezembro de 1864, ele tornou um anátema o seguinte: os que defendem a liberdade de consciência e de culto, e também todos os que afirmam que a igreja não pode empregar a força. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você acha que você recebeu de Deus liberdade de consciência, sim ou não? Sim, tem que ser a resposta. Essa é a verdade. O Senhor Deus, na sua misericórdia e bondade, deu a você esse bem que não existe como alguém tirar de você. Lembre-se do capítulo que explicava que o maior bem que nós temos é a liberdade de pensar, de dizer e ter, não liberdade de falar o que quiser, mas liberdade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões. Entende o que eu estou lhe dizendo? Agora observe essa parte que o livro Grande Conflito traz para nós aqui, ó. O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente. Como assim? É isso que você ouviu. É tolerante onde é impotente. Diz o bispo O'Connor, a liberdade religiosa é meramente suportada até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. Você ouviu isso? Volte quantas vezes for necessário, você precisa entender isso. O arcebispo de St. Louis, nos Estados Unidos, disse certa vez: a heresia e a incredulidade são crimes. E em países cristãos como a Itália e a Espanha, por exemplo, onde todo o povo é católico e onde a religião católica é parte essencial das leis da nação, são elas punidas como outros crimes. Todo cardeal, arcebispo e bispo da Igreja Católica presta para com o Papa um juramento de fidelidade, em que ocorrem as seguintes palavras. Olha o que eles fazem, um juramento assim, um juramento, presta atenção. Combaterei os hereges, cismáticos e rebeldes ao dito Senhor nosso, o Papa, ou seus sucessores, e persegui-los-ei com todo o meu poder. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Sabia que era assim? Pois não pense que isso mudou. Você vai dizer, Maísa, mas isso foi há tantos anos atrás. Olha, por isso é que o Senhor Deus deixou essas coisas escritas, porque Ele disse que esse poder se levantaria de novo.
É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Não se lhes permite acesso à sua palavra e, portanto, não distinguem a verdade. O fato deles não terem a palavra de Deus, eles não conseguem enxergar a verdade. Ficam como muitos dos cristãos das igrejas protestantes, acreditando no que ouvem, não no que leem. Nunca viram um contraste entre um verdadeiro culto prestado de coração e um conjunto de meras formas e cerimônias. Deus olha para estas almas com compadecida ternura, educadas como são em uma fé que é ilusória e não satisfaz. Fará com que raios de luz penetrem as densas trevas que as cercam. Vai-lhe revelar a elas a verdade como há em Jesus, e muitos ainda se unirão ao seu povo. Aleluia! Mas o romanismo como sistema não se acha hoje em harmonia com o Evangelho de Cristo, mais do que em qualquer outra época passada da história. As igrejas protestantes estão em grandes trevas, pois do contrário, elas discerniriam os sinais dos tempos. São de grande alcance os planos e modos de preparar a Igreja de Roma. Emprega todo o expediente para estender a influência e aumentar o poderio, preparando-se para um conflito feroz e decidido, a fim de readquirir o domínio do mundo, restabelecer a perseguição e desfazer tudo que o protestantismo fez. Você ouviu esta frase? A frase diz: querem ter de volta o mesmo domínio que tiveram durante a Idade Média. Lembra que o domínio era total e hoje de forma muito maior. O catolicismo tenta hoje encontrar-se com os reis do mundo. E você precisa pensar sobre isso. E ao chegar nos reis do mundo, que são seus presidentes, ele tenta fazer esta linha de amizade ou diretor espiritual do mundo. O catolicismo está a ganhar terreno em todos os lados. Vamos ver o grande número crescente de suas igrejas e capelas nos países protestantes. Notem a popularidade de seus colégios e seminários na América do Norte, tão extensamente patrocinados pelos próprios protestantes. Pensem no crescimento do ritualismo na Inglaterra, nas frequentes deserções para as fileiras dos católicos. Essas coisas deveriam despertar a ansiedade de todos os que prezam os puros conceitos do Evangelho. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando o próprio papado, têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços desse perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Muitos protestantes supõem que a religião católica não é atrativa, que seu culto é um conjunto de cerimônias fastidioso e sem sentido. Enganam-se. Embora o romanismo se baseie no engano, não é impostura grosseira e desprovida de arte. O culto da Igreja Romana é uma cerimônia muito impressionante. O brilho de sua ostentação, a solenidade dos ritos fascinam os sentidos do povo, fazendo silenciar a voz da razão e da consciência. Os olhos ficam encantados, igrejas magnificentes, imponentes procissões, altares de ouro, relicários com pedras preciosas, quadros finos e artísticas esculturas apelam para o amor ao belo. O ouvido também é cativado. A música é excelente, as belas graves notas do órgão, misturando-se à melodia de muitas vozes, a ressoarem pelas elevadas abóbadas e naves ornamentadas de colunas de grandíssimas catedrais, não podem deixar de impressionar a mente com profundo respeito e reverência. Eu não posso deixar de falar para você sobre isso. Essas coisas são importantes. E embora pareçam, de certa forma, até grosseiras, eu não posso deixar de falar a verdade. Eu tenho que usar as palavras que devem ser usadas para que a pessoa possa compreender a seriedade do que está enfrentando. Eu vou ler mais um pedaço do grande conflito para você. Este esplendor, pompa e cerimônias exteriores que apenas zombam dos anelos da alma ferida pelo pecado são evidência da corrupção interna. A religião de Cristo não necessita de semelhantes atrativos para se fazer recomendável. A luz que procede da cruz, o verdadeiro cristianismo, apresenta-se tão puro e adorável que nenhuma decoração externa poderá acarretar-lhe verdadeiro valor. É a beleza da santidade, o espírito manso e quieto, que é precioso aos olhos de Deus. Que texto lindo! É isso que o Senhor Deus quer e é isso que o Senhor Deus acha que realmente é o mais importante.
O fulgor de estilo não é necessariamente indício de pensamento puro e elevado. Altas concepções de arte, delicado apuro de gosto, existem em espíritos que são terrenos e sensuais também. São frequentemente empregados por Satanás a fim de levar homens a esquecer-se da necessidade da alma, a perder de vista o futuro e a vida imortal e a desviar do infinito auxiliador e a viver para este mundo unicamente. Uma religião de exibições externas é atraente ao coração não renovado. A pompa e o cerimonial do culto católico têm um sedutor, fascinante poder pelas quais são enganadas muitos que chegam a considerar a Igreja Católica como a própria porta do céu. Ninguém, a não ser os que têm os pés firmados nos fundamentos da verdade e o coração renovado pelo Espírito de Deus, se acha ao abrigo de sua influência. Milhares que não têm um conhecimento experimental de Cristo serão levados a aceitar as formas de piedade sem sua eficácia. Essa é a religião que precisamente desejam as multidões. A pretensão da igreja ao direito de perdoar leva o romanista a sentir-se com liberdade de pecar, e a ordenança da confissão, sem a qual o perdão não é conferido, tende igualmente a dar livre curso ao mal. Do que eu estou falando? Se uma pessoa que peca faz um ato terrível, é levada a fazer somente vai fazer um terço, reze 10 Pai Nossos, a pessoa não entende a gravidade do que fez, ela não compreende a seriedade nem do perdão, nem do preço que foi pago para que a pessoa recebesse o perdão. Foi o custo do sangue do Filho de Deus. O que se ajoelha diante de um mortal e revela em confissão os pensamentos e imaginações secretos do coração, está aviltando a sua varonilidade, degradando todo o nobre instinto da alma. Desvendando os pecados de sua vida, um sacerdote mortal falível, pecador e muito frequentemente corrompido pelo vinho e licenciosidade, sua norma de caráter é rebaixada e, como consequência, fica contaminado. Seu conceito acerca de Deus é degradado à semelhança da humanidade decaída, pois o padre se acha como representante de Deus. Esta degradante confissão de homem para homem é a fonte secreta de onde têm fluído muitos dos males que aviltam o mundo e preparam para a destruição final. No entanto, para o que ama a satisfação própria, é mais agradável confessar a um semelhante mortal do que abrir a alma a Deus. Fica mais a gosto da natureza humana fazer penitência do que renunciar ao pecado. É mais fácil mortificar a carne com cilício, urtiga e aflitivas cadeias do que crucificar os desejos carnais. Você está entendendo o que eu estou falando? Pesado é o fardo que o coração carnal deseja levar, de preferência a curvar-se ao jugo de Cristo. Existia notável semelhança entre a Igreja de Roma e a Igreja judaica ao tempo do primeiro advento de Cristo. Ao passo que os judeus secretamente espezinhavam todos os princípios da lei de Deus, eram exteriormente rigorosos na observância de seus preceitos, sobrecarregando-a com exorbitâncias e tradições que tornava difícil a penosa obediência. Assim como os judeus professavam reverenciar a lei, pretendem os romanistas reverenciar a cruz. Exaltam o símbolo dos sofrimentos de Cristo, enquanto no viver negam aquele a quem ela representa. Eu preciso comentar isso com você e você precisa entender essa seriedade do que eu estou lhe dizendo. Irmãos, isso aqui é muito sério. O que eu acabei de ler aqui nesse material do Grande Conflito e falar para você, em miúdos, é o seguinte: que os judeus na época de Jesus, eles pareciam ser muito cristãos, muito voltados à religião, mas na verdade eles estavam envolvidos em suas tradições. Eles não estavam com a palavra de Deus, estavam com as tradições. Isso é muito sério e é exatamente isso que o Senhor Deus está dizendo. Eles se sentiam responsáveis pela atitude alheia, se sentiam responsáveis por um amor à lei de Deus, como hoje os católicos amam a cruz, mas a atitude interior não mudava. A atitude do coração. Você já parou para pensar que uma pessoa que se diz católica, ela pode ir num baile, ela pode fumar, ela pode beber, ela pode tudo, porque não há mudança em sua vida pessoal. Exaltam os símbolos dos sofrimentos de Cristo, enquanto no viver
negam aquele a quem ela representa. Os romanistas colocam cruzes sobre as igrejas, sobre os altares, sobre as vestes. Por toda parte se vê a insígnia da cruz. Por toda parte ela é exteriormente honrada e exaltada. Mas os ensinos de Cristo estão sepultados sob um montão de tradições destituídas de sentido, falsas interpretações e rigorosas exigências. As palavras do Salvador, relativas aos fanáticos judeus, aplicavam-se com maior força ainda aos chefes da Igreja Católica. Da Igreja Católica Romana. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem os ombros dos homens. Eles, porém, nem um dedo querem mover. Mateus 23:4. Almas conscienciosas são conservadas em constante terror, temendo a ira de um Deus que foi ofendido, enquanto muitos dos dignatários da igreja estão a viver no luxo e em prazeres sensuais. Isso é verdade, eu não estou acusando, eu estou falando, essa é a verdade. O culto das imagens e relíquias, a invocação dos santos, a exaltação do Papa são ardis de Satanás para desviar de Deus e de seu filho a mente do povo. Para efetuar sua ruína, esforça-se por afastar sua atenção daquele por meio de quem unicamente pode encontrar salvação. Como Satanás é esperto. Dirigirá as almas para qualquer objeto pelo qual possa ser substituído aquele que disse o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Eu vou ler mais um pedacinho para você. Observe isso aqui agora, por favor, e encha o seu coração e ore junto comigo. É o constante esforço de Satanás representar falsamente o caráter de Deus, a natureza do pecado e os resultados finais em jogo no grande conflito. Seus enganos diminuem a obrigação da lei divina, dando ao homem liberação e licença para pecar. Ao mesmo tempo, faz Satanás acariciar falsas concepções acerca de Deus, de maneira que o considera com temor e ódio em vez de amor. Olha as duas fases e as duas situações que Satanás faz. Primeiro, ele não dá muita importância para as coisas de Deus, faz a pessoa acreditar nisso. Depois torna ela um peso miserável para que a pessoa, os dois extremos. Satanás ama os extremos, viu? Dos dois pêndulos, ou 8 ou 80. Ele não é equilibrado, não tem uma coluna, né? Observa. Essas falsas concepções acerca de Deus, de maneira que o considerem com temor e ódio em vez de amor. É isso que eu estou falando. Agora, a crueldade inerente ao seu próprio caráter é atribuída ao Criador, aparece incorporada aos vários sistemas de religião e expressa nas diversas formas de culto. Sucede assim que a mente dos homens é cegada e Satanás deles se aproveita como agentes para guerrear contra Deus. Por meio da concepção pervertida acerca dos atributos divinos, foram as nações gentílicas levadas a crer serem os sacrifícios humanos necessários para alcançar o favor da divindade, e horríveis crueldades têm sido perpetradas sobre as várias formas de idolatria. A Igreja Católica Romana, unindo as forças do paganismo com as do cristianismo, e a semelhança do primeiro, representando falsamente o caráter de Deus, tem recorrido a práticas não menos cruéis e revoltantes. Nos dias da supremacia de Roma, houve instrumentos de tortura para forçar o assentimento às suas doutrinas. Houve a fogueira para os que não queriam admitir suas exigências. Houve massacres em proporções que jamais serão conhecidos até que se revelem no dia do juízo. Os dignatários da igreja, dirigidos por seu chefe, Satanás, dedicavam-se a inventar meios para produzir a maior tortura possível antes de pôr termo à vida das vítimas. Em muitos casos, o processo infernal era repetido ao limite extremo da resistência humana, até que a natureza capitulava na luta e o sofredor saudava a morte como um doce alívio. Este era a sorte dos que discordavam de Roma. Para os seus adeptos tinha ela disciplina do açoite, da fome, das austeridades corporais, de todas as formas imagináveis, cujo aspecto punge o coração. Para conseguir o favor do céu,
Os penitentes violavam as leis de Deus, transgredindo as leis da natureza. Eram ensinados a romper com os laços que ele fizera para abençoar e alegrar a permanência do homem na terra. Os cemitérios das igrejas contêm milhões de vítimas que passaram a vida em vãos esforços para subjugar as afeições naturais, para reprimir como se fosse ofensivo a Deus todo pensamento e sentimento de simpatia para com o semelhante. Observe isso, que coisa tremenda. Eu preciso comentar isso. Você sabia que multidões de pessoas, coitadinhas, desde quando o Senhor Deus proibiu o casamento? Desde quando o Senhor... Casamento de verdade. Desde quando o Senhor Deus proibiu o amor entre um ser humano e outro? E as pessoas sofrem terrivelmente tentando mortificar o que Deus criou para o benefício da humanidade, para o próprio coração da humanidade. Isso é terrível. Quantos conventos, depois de destruídos, se encontram embaixo verdadeiros cemitérios de fetos de bebês que ali são jogados e enterrados? Por quê? Porque a pessoa passou por uma situação que, pela pressão da igreja, foram levados a crer que casar-se é errado, então fazem por trás da vida este ato, o ato normal que seria normal num casamento, de forma ilícita, e tem bebezinhos que eles acabam matando. Coisa terrível isso. Se quisermos compreender a decidida crueldade de Satanás manifestada no transcurso dos séculos, não entre os que jamais ouviram algo acerca de Deus, mas no próprio coração da cristandade e através da mesma em toda a sua extensão, temos apenas de olhar para a história do romanismo. Por meio deste gigantesco sistema de engano, o príncipe do mal leva a efeito seus propósitos de acarretar a desonra a Deus e a desgraça ao homem. E vendo nós como consegue disfarçar-se e realizar a sua obra por intermédio dos dirigentes da igreja, melhor podemos compreender o motivo de ser tão grande aversão à Escritura Sagrada. Por que eles não gostam da Escritura Sagrada? Antes mandaram tolir o povo de tê-la, não podia ter a Bíblia. Depois, quando agora a Bíblia está em todos os lugares, não precisa ler. Mas não é nem incentivada a leitura. Se esse livro for lido, a palavra de Deus, a misericórdia e amor de Deus serão revelados. Irá-se ver que ele não impõe aos homens nenhum desses pesados fardos. Tudo o que requer é um coração quebrantado e contrito, um espírito humilde e obediente. Cristo não dá em sua vida nenhum exemplo que autorize os homens e as mulheres a se encerrarem em mosteiros sob pretexto de se prepararem para o céu. Já parou para pensar isso? Jamais ensinou que o amor e a simpatia devem ser reprimidos. O coração de Jesus transbordava de amor. Quanto mais o homem se aproxima da perfeição moral, mais acentuada a sua sensibilidade, mais aguda a percepção do pecado, mais profunda a simpatia para com os aflitos. O Papa pretende ser o vigário de Cristo. Mas como se poderá comparar o seu caráter com o de nosso Salvador? Viu-se alguma vez Cristo condenar homens à prisão ou ao instrumento de tortura porque não lhe renderam a homenagem? Veja só, alguma vez Jesus disse assim: eu vou lhe matar porque você não me aceita como rei do céu? Acaso foi sua voz ouvida a sentenciar à morte os que não aceitaram? Quando foi menosprezado pelo povo da aldeia samaritana, o apóstolo João se encheu de ira e perguntou: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Jesus olhou compassivo para o discípulo e censurou-lhe a severidade. Ele acabou dizendo o seguinte: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 4, 54 e 56. Quão diferente do Espírito manifestado por Cristo é o do seu professo vigário. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fonte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagem de aspecto cristão, não mudou. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando os homens de Deus se levantavam com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizera-se senhor de reis e príncipes e reclamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. Que coisa tremenda! Eu vou ler mais um pedaço para você que você entenda isso.
O papado é exatamente o que a profecia declarou que haveria de ser. A apostasia dos últimos tempos, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito, mas sob a aparência variável de camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Não se deve manter a palavra empenhada aos hereges, nem com pessoas suspeitas de heresia, declara Roma. História dos concílios, tá? Deverá essa potência, cujo registro milenar se acha escrito com o sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? Não é sem motivo que se tem feito nos países protestantes a alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo do que nos tempos passados. Houve uma mudança, mas essa não se verificou no papado. O catolicismo, na verdade, em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. Tendo estado as igrejas protestantes à procura do favor do mundo, a falsa caridade lhe cegou os olhos. Não veem senão que é direito julgar bem todo o mal e, como resultado inevitável, julgarão finalmente mal de todo bem. Em vez de permanecerem em defesa da fé que uma vez foi entregue aos santos, estão hoje, por assim dizer, justificando Roma por motivo de sua opinião inclemente para com ela e rogando perdão pelo seu fanatismo. Sabia disso? Uma numerosa classe, mesmo dentre os que consideravam o romanismo sem favor, pouco perigo persegue em seu poderio e influência. Muitos insistem em que as trevas intelectuais e morais que prevalecem durante a Idade Média favoreceram a propagação de seus dogmas, superstições e opressão, e que a inteligência maior dos tempos modernos, a difusão geral do saber e a crescente liberalidade em matéria de religião vedam o aviltamento, o avivamento da intolerância e tirania. O próprio pensamento de que tal estado de coisas vem existir nessa era esclarecida é ridicularizado. As pessoas pensam, isso nunca vai acontecer de novo, Maísa. É verdade que grande luz intelectual, moral e religiosa resplandece sobre essa geração. Das páginas abertas da Santa Palavra de Deus, tem se derramado luz do céu sobre o mundo, mas cumpre lembrar que quanto maior a luz concedida, maiores as trevas dos que a pervertem ou rejeitam. Um estudo da Escritura Sagrada, feito com oração, mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e os faria aborrecê-lo e evitá-lo. Mas muitos são tão sábios em seu próprio conceito que não sentem necessidade de humildade, de humildemente buscar a Deus para que possam ser levados à verdade. Posto que se orgulham de sua ilustração, são ignorantes sobre as Escrituras com respeito do poder de Deus. Precisam de algum meio de acalmar a consciência e buscam o que menos espiritual e humilhante é. O que desejam é um modo de esquecer a Deus, que passe por um modo de lembrar-se dele. O papado está bem adaptado a satisfazer as necessidades de todos estes. Está preparado para duas classes da humanidade. Duas, hein? Abrangendo o mundo quase todo. Quais são essas duas partes? Os que desejam salvar-se pelos próprios méritos e os que desejam ser salvos em seus pecados. Eis aqui o segredo do seu poder. Por que eu estou falando isso? Porque a Igreja Católica oferece as duas coisas para a humanidade. Uma época de grandes trevas intelectuais demonstrou-se favorável ao êxito do papado. Irá ficar provado ainda que um tempo de grande luz intelectual é igualmente favorável ao seu triunfo. Nos séculos antigos, quando os homens estavam sem a palavra de Deus e sem conhecimento da verdade, seus olhos estavam vendados e milhares se enredavam, não vendo a cilada que lhes era armada sob os pés. Nessa geração, porém, muitos há cujos olhos se tornaram ofuscados pelo resplendor das especulações humanas da falsamente chamada ciência. Não percebem que essa rede e nelas caem tão facilmente como se estivesse de olhos vendados. É o intuito de Deus que as faculdades intelectuais dos homens sejam tidas na conta de um dom proveniente do Criador e empregadas no serviço da verdade e da justiça. Mas quando são acariciados o orgulho e a ambição, os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Pode então a inteligência causar maior dano do que a ignorância.
Assim, a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas Escrituras, mostrar-se-á tão bem-sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado, com o seu formalismo aprazível, como o fez a retenção do saber ao abrir o caminho para seu engrandecimento na Idade Média. Você pode estar aí pensando assim, mas Maísa, hoje em dia ninguém vai fazer isso. Por favor, deixa eu comentar uma coisa com você. Na Idade Média, Satanás se valeu da ignorância do povo para poder colocar a Igreja Católica como suprema no mundo. Hoje, se vale da inteligência e da quantidade de ciência, falsa ciência, para colocar a Igreja Católica como rainha do mundo novamente, como dona do mundo. Mas por que quer fazer isso? Você tem que pensar sobre isso. Por isso você não pode perder nenhum dos capítulos. Isso vai abrir a sua mente para você poder entender. No movimento que agora está em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior significação a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que, se ela alega como sinal de sua autoridade, é o espírito do papado, o espírito de conformidade com os costumes mundanos, com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus, este que está embebedando as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fez o papado. Você entendeu isso? Quando uma igreja protestante está guardando o domingo, que não foi instituição divina, e sim instituição humana, foi instituição do papado, estão a exaltar o papado no lugar de Deus. Se você, meu irmão, deseja compreender que agentes atuarão na luta prestes a vir, não tem senão que investigar os relatos dos meios que Roma empregou como mesma intenção nos séculos passados. Se quiser saber como romanistas e protestantes unidos tratarão os que rejeitam seus dogmas, veja o espírito que Roma manifestou em relação ao sábado e aos seus defensores. Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas apoiados pelo poder secular foram os passos por que a festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão. Na primeira medida de ordem pública, impondo a observância do domingo, foi a lei feita por Constantino, no ano 321. Esse edito exigia que o povo da cidade repousasse no venerável dia do sol, mas permitia aos homens do campo continuarem com suas trabalhos agrícolas. Posto que virtualmente um estatuto pagão foi imposto pelo imperador depois de ser nominalmente aceito pelo cristianismo. Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Inventou isso. Nenhum testemunho das Escrituras sequer foi aduzido como prova da nova doutrina. O próprio Eusébio, inadvertidamente, reconhece sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança. Olha o que ele diz. Todavia, as coisas, diz ele, que se deveria fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor. Leis e deveres sabáticos de Cox, né? Está escrito nesse livro. Mas o argumento do domingo, infundado como era, serviu para incentivar os homens a desprezar o sábado do Senhor. Todos os que desejavam ser honrados pelo mundo aceitaram a festividade popular. Com o firme estabelecimento do papado, a obra da exaltação do domingo continuou. Durante algum tempo, o povo se ocupou com o trabalho agrícola fora das horas do culto e o sétimo dia, o sábado, continuou a ser considerado como dia de repouso. Lenta e seguramente, porém, se foi efetuando a mudança. Aos que se achavam em cargos sagrados era vedado proceder no domingo a julgamentos em qualquer questão civil. Logo depois, ordenava-se a todas as pessoas de qualquer classe abster-se do trabalho usual sob pena de multa aos livres e açoites no caso de serem servos. Presta atenção. Primeiro, tudo bem, daqui a pouco começou a apanhar o povo que não fazia do jeito certo. Mais tarde, foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda da metade dos bens e, finalmente, que se obstinassem, fossem escravizados. Como? É isso mesmo que você está ouvindo. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. Irmãos,
Vocês estão ouvindo, queridos, que a Igreja Católica fez isso na Idade Média. Quem não quisesse seguir o domingo naquela ocasião, primeiro açoite, depois prisão, depois banimento, até eram condenados. Você acha que eles não vão fazer novamente? Vão, eu te garanto que eu estou falando. Recorreu-se também aos milagres naquela época. Entre outros prodígios, foi referido que, estando um lavrador em dia de domingo, a limpar o arado com um ferro, para em seguida lavrar o campo, o ferro cravou-se firmemente na mão e durante 2 anos ele carregou aquele coisa agarrado na mão consigo, para sua grande dor e vergonha. Olha só, discurso aí está num livro chamado Discurso Histórico e Prático sobre o Dia do Senhor. Eu vou ler mais um pedaço para você. Observe isso aqui agora, olha só. Mais tarde, o Papa deu instruções para que o padre da paróquia admoestasse aos violadores do domingo e fizessem com que fossem à igreja dizer suas orações. Não acontecesse, trouxessem eles alguma grande calamidade sobre si mesmo e sobre os vizinhos. Um concílio eclesiástico apresentou o argumento, deste então muito largamente empregado, mesmo pelos protestantes, de que tendo pessoas sido fulminadas por raios enquanto trabalhava no domingo, deve esse ser o dia de repouso. É evidente, diziam os prelados, quão grande foi o desprazer de Deus pela sua negligência quanto a esse dia. Fez-se então o apelo para que os padres e ministros, reis e príncipes e todo o povo fiel empregassem os maiores esforços a fim de que o dia fosse restabelecido à sua honra e para crédito do cristianismo mais decididamente observado no futuro. Meus irmãos, foi isso que aconteceu. Mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, foi rogado às autoridades seculares que promulgassem um edito que inspirasse terror ao povo e obrigasse a abster-se do trabalho do domingo. Num sínodo realizado em Roma, todas as decisões anteriores foram reafirmadas com maior força e solenidade. Foram também incorporados à lei eclesiásticas impostas pelas autoridades civis através de quase toda a cristandade. Você sabia disso? A ausência de autoridade escriturística para a guarda do domingo ainda ocasiona não pequenas dificuldades. O povo punha em dúvida o direito de seus instrutores de deixarem de lado a positiva declaração de Jeová, o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, para honrar o dia do Senhor. A fim de suprir a falta de testemunho bíblico, foram necessários outros expedientes. Um zeloso defensor do domingo, que pelos fins do século XII visitou as igrejas na Inglaterra, encontrou resistência por parte de fiéis testemunhas da verdade. E tão infrutíferos foram seus esforços que se retirou do país por algum tempo, em busca de meios para fazer valer os seus ensinos. Ao voltar, a falta foi suprida e seus trabalhos posteriores obteve maior êxito. Trouxe consigo um rolo que dizia provir do próprio Deus, a conter a necessária ordem para a observância do domingo, com terríveis ameaças para amedrontar o desobediente. Esse precioso documento, fraude tão vil como a instituição que apoiava, dizia-se haver caído do céu e sido achado em Jerusalém sobre o altar de Simeão no Gólgota. Mas em realidade o Palácio Pontifical de Roma foi a fonte de onde procedeu esse documento. Fraudes e falsificações para promover o poderio e prosperidade da igreja têm sido em todos os séculos considerados lícitas pelos da hierarquia papal. O rolo proibia o trabalho desde a hora 9, 3 horas antes da tarde do sábado, até o nascer do sol na segunda-feira. Você sabia disso? E declarava-se ser a sua autoridade confirmada por muitos milagres. Referia-se que as pessoas que trabalhavam além da hora indicada fossem atacadas de paralisia. Certo moleiro que tentou moer o trigo, viu em lugar da farinha sair uma torrente de sangue e a mó ficar parada apesar de forte ímpeto da água. Uma mulher que pusera uma massa de pão ao forno achou-a crua quando foi tirada, embora o forno estivesse muito quente. Outra que tinha massa preparada para cozinhar. Essa parte eu tenho que falar para você com muito cuidado, deixa eu te mostrar. Outra que tinha massa preparada para cozer à hora 9, mas resolvera deixá-la de lado até segunda-feira, encontrou-a no dia seguinte transformada em pães e estava cozida pelo poder divino. Um homem que cozeu o pão depois da hora 9 do sábado, achou ao parti-lo na manhã seguinte, que do mesmo saía sangue. Por meio de tais invencionices absurdas e supersticiosas, esforçaram-se os defensores do domingo por estabelecer a santidade desse dia. Você sabia disso?
Tudo isso você vai encontrar, se você quiser buscar na história, você encontra. Na Escócia, assim como na Inglaterra, conseguiu-se consideração maior pelo domingo, unindo-se-lhe uma parte do antigo sábado. Mas o tempo que se exigia fosse santificado variava. Um edito do rei da Escócia declarou que se deveria considerar santo desde o meio-dia de sábado e que ninguém, desde aquela hora até segunda-feira de manhã, deveria ocupar-se em trabalhos seculares. Isso está escrito no livro Diálogo sobre o Dia do Senhor. Mas, apesar de todos os esforços para estabelecer a santidade do domingo, os próprios romanistas publicamente confessam a autoridade divina do sábado e a origem humana da instituição pela qual foi ele suplantado. No século XVI, um concílio papal declarou francamente: lembrem-se todos os cristãos de que o sétimo dia foi consagrado por Deus, recebido e observado não somente pelos judeus, mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus, embora nós, os cristãos, tenhamos mudado o seu sábado para o dia do Senhor, o domingo. Isso também está na mesma fonte. Os que estavam a se intrometer com a lei divina não ignoravam o caráter de sua obra. Achavam-se deliberadamente colocando-se acima de Deus. Eu vou ler mais um pedacinho para você entender isso daqui. É o último pedaço para você ver a grandiosidade disso. Exemplo notável da política de Roma para com os que dela discordam foi dado na longa e sanguinolenta perseguição dos valdenses, alguns dos quais eram observadores do sábado. Outros sofreram de modo semelhante pela sua fidelidade para com o quarto mandamento. A história das igrejas da Etiópia é especialmente significativa. Etiópia, é isso mesmo que você está ouvindo. Você sabia que a Etiópia guardava o sábado? E você sabia que ela foi pilhada porque guardava o sábado e hoje tem essa miséria por causa do que fizeram com ela anteriormente? Presta atenção. A história das igrejas da Etiópia é especialmente significativa. Em meio das trevas da Idade Média, os cristãos da África Central foram perdidos de vista e esquecidos pelo mundo. E durante muitos séculos gozaram liberdade no exercício de sua fé. Mas finalmente Roma soube de sua existência e o imperador da Etiópia foi logo induzido a reconhecer o Papa como vigário de Cristo. Presta atenção nisso aqui. Seguiram-se outras concessões. Foi promulgado um edito proibindo a observância do sábado sob as mais severas penas. E o que aconteceu então? Mas a tirania papal se tornou logo um jugo tão amargo que os etíopes resolveram sacudi-lo de seu pescoço. Depois de luta terrível, os romanistas foram banidos de seus domínios, restabelecendo-se a antiga fé. As igrejas regozijaram-se com a liberdade e jamais esqueceram-se a lição que aprenderam concernente aos enganos e ao fanatismo e poder despótico de Roma. Estavam contentes por permanecerem dentro de seu reino solitário, desconhecidos para o resto da cristandade. As igrejas da África observavam o sábado como este fora guardado pela igreja papal antes de sua completa apostasia. Enquanto guardavam o sétimo dia em obediência ao mandamento de Deus, abstinham-se de trabalhar no domingo em conformidade com o costume da igreja. Obtendo o poder supremo, Roma pisou sobre o sábado do Senhor para exaltar seu próprio dia, Mas as igrejas da África, ocultas quase durante 1000 anos, não participaram dessa apostasia. Quando postas sob o domínio de Roma, foram obrigadas a deixar de lado o verdadeiro sábado e exaltar o falso. Porém, mal readquiriram a independência, voltaram a observar o quarto mandamento. Sabia disso? Esses relatos do passado revelam claramente a inimizade de Roma para com o sábado legítimo e para com seus defensores, e os meios que emprega para honrar a instituição por ela criada. A palavra de Deus ensina que estas cenas devem repetir-se quando os católicos romanos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo. Ouça isso em nome de Jesus. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao de cordeiro, que é Estados Unidos, fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta e ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Apocalipse 13, 11, 16. Mostrou-se que os Estados Unidos são um poder que foi representado pela besta de 2 chifres, semelhantes ao de cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela
nação, aos Estados Unidos, impusera a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Mas nessa homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração de seu poder. Sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus diz. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se após a besta. Apocalipse 13:6. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disso, diz o profeta, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até o segundo advento, segundo Tessalonicenses 2:8. Até mesmo ao final de tempo, prosseguirá com sua obra de engano. E diz o escritor de Apocalipse, referindo-se também ao papado, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13:8. Tanto no velho como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Durante mais de meio século, investigadores das profecias nos Estados Unidos têm apresentado ao mundo esse testemunho. Nos acontecimentos que agora estão a ocorrer, percebe-se rápido progresso no sentido do cumprimento da profecia. Com os ensinadores protestantes, há a mesma pretensão de autoridade divina para a guarda do domingo, a mesma falta de provas bíblicas que há com os chefes papais que forjaram os milagres para suprir a falta dos mandamentos de Deus. A afirmação de que os juízos divinos caem sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical será repetida. Já se ouvem vozes nesse sentido, e o movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Que dor, que tristeza, que angústia. Eu vou ler a última parte para você, essa é a última agora, falando sobre a sagacidade da igreja. A sagacidade e a astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro. Aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso sábado e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Os que rejeitam a luz da verdade procurarão ainda o auxílio deste poder, que a si mesmo se intitula infalível, a fim de exaltarem uma instituição que com ele se originou. Quão prontamente virá esse poder em auxílio dos protestantes nessa obra, não é difícil de imaginar. Quem compreende melhor do que os dirigentes papais como tratar com os que são desobedientes à igreja? A Igreja Católica Romana, com todas as suas ramificações pelo mundo inteiro, forma vasta organização dirigida da sé papal e destinada a servir aos interesses desta. Seus milhões de adeptos, todos os países do globo, são instruídos a se manterem sob a obrigação de obedecer ao Papa. Qualquer que seja a sua nacionalidade ou governo, devem considerar a autoridade da Igreja acima de qualquer outra autoridade. Ainda que façam juramento prometendo lealdade ao Estado por trás disso, todavia, jaz o voto na obediência a Roma, absolvendo-o de toda obrigação contrária aos interesses dela. Sabia disso? Isso é coisa que você tem que pensar. A história testifica de seus esforços astutos e persistentes no sentido de insinuar-se nos negócios da nação e, havendo conseguido pé firme, nada mais faz do que favorecer seus próprios interesses, mesmo com a ruína de príncipes e do povo. No ano 1204, o Papa Inocêncio III arrancou de Pedro II, rei de Aragão, o seguinte extraordinário juramento. Olha bem, eu, Pedro, rei dos aragoneses, declaro e prometo ser sempre fiel e obediente ao meu senhor, o Papa Inocêncio, e a seus sucessores católicos e à Igreja Romana. E finalmente preservar meu reino em sua obediência e defendendo a fé católica e perseguindo a corrupção herética. Isso está na história do romanismo. Isso está em harmonia com as pretensões relativas ao poder do pontífice romano, de que lhe é lícito depor imperadores e de que pode absolver os súditos de sua fidelidade para com os governantes ímpios. Convém também lembrar que Roma fica orgulhosa de que nunca muda. Os princípios de Gregório VII e Inocêncio III ainda são os princípios da Igreja Católica Romana.
Se tivesse ela tão somente o poder, colocaria em prática com todo vigor agora, como nos séculos passados. Poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização de seu propósito, Roma está visando estabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja pode empregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares. Em suma, que a autoridade da igreja e do Estado devem dominar a consciência e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se esse for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma, apenas quando for demasiadamente tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente e sem despertar suspeita, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade e essa já está sendo dada a ela. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição. Senhores, é verdade, é verdade. A igreja romana será levantada novamente. Quem vai dar força à igreja romana será os Estados Unidos e fará com que todos adorem no domingo e o sábado do Senhor, o único dia que o Senhor Deus pediu que fosse adorado. Será então extirpado da humanidade e então Jesus terá que voltar para levar seu povo, porque serão altamente perseguidos. Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Eu lhe imploro, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa que está ouvindo, corra e fale e explique e mostre isso para as outras pessoas, enquanto ainda é tempo de saírem ou estarem preparadas, Pai Santo, para este engano terrível que acontecerá na terra. Eu lhe imploro que o Senhor abençoe essa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã. Preciso te dizer uma coisa. O nosso estudo de amanhã vai nos ensinar o maior perigo para o lar e a vida. Não falte. Deus abençoe você e até amanhã.